Olá, vou contar para vocês o dia em que eu parei de fumar. Não foi fácil, faz cerca de 12 anos, porém, vou te contar o processo, quem sabe isso não te ajuda. Se você também passou por isso, ótimo, conte aqui para nós também como foi para você. Vamos inspirar outras pessoas a conseguir o mesmo, afinal de contas, o cigarro faz mal à saúde. Mas isso vocês já sabem. O fato é, como é que para de fumar, né? Então, primeiro vocês precisam conhecer um canadense, o Donald Hebb. Ele já escreveu vários livros, mas uma frase dele ficou guardada aqui na minha memória. Neurônios que disparam juntos tendem a se conectar mais e a se fortalecer. O que isso quer dizer? Que lá dentro da nossa cabeça, esses neurônios, quando eles passam a trabalhar juntos, fazendo a mesma coisa repetidamente, nós ficamos muito bons em fazer isso de novo. E aí que vem então a questão do hábito, né? Por isso que nós criamos regras, criamos hábitos e somos muito bons em manter este hábito, manter essa regra por muito tempo. Essa é a explicação por detrás de tudo isso. Agora, às vezes a gente cria regras e hábitos bons e às vezes hábitos ruins. Mas a partir do momento que você entende que o nosso cérebro, ele tá fazendo isso com a gente, como ele pensa, como ele trabalha, talvez fique mais fácil para você enganá-lo, enganar a si mesmo, mas nesse ponto de melhoria para seus hábitos, né? Então, normalmente, quando a gente tem um hábito ruim, ele sempre parte de um gatilho. Então, vem um trigger, um gatilho, que dispara uma rotina, e essa rotina gera uma recompensa. E essa recompensa é aquele prazer, você gosta, te relaxa, te acalma, e aí você quer repetir isso, né? Então, um amigo mesmo, quando ele fumava também, ele compartilhou comigo e falou: Poxa, Cleiton, toda vez que eu tô sem fazer nada, né, eu vou lá e quero acender o cigarro. Então, tô ali parado esperando o ônibus chegar. Vou lá, acendo o cigarro. Ah, eu tô ali tomando meu cafezinho. Depois do café, que é aquela relaxada, que você não quer voltar logo ao trabalho, você quer dar uma descansada. Antes disso, eu vou lá e fumo um cigarro. Então, olha só, como alguns eventos, né? Você esperar um ônibus, você tomar um café, você fazer uma refeição, você ir ao banheiro, você acordar logo pela manhã, são gatilhos que disparam aquela rotina, né? De, por exemplo, fumar aquele cigarro. E aí vem a recompensa, você sente um relaxamento, você sente um prazer, você sente que fez algo útil, você sente que fez algo que te acalma, que te relaxa, que é algo que você queria fazer. Então, aquilo gera uma recompensa para você e você entende que esse hábito ele vai ser prazeroso e vai trazer algum benefício para você. Mas nesse caso do cigarro, não traz benefício algum, muito pelo contrário, né? Você gasta dinheiro e ainda atrapalha a sua saúde e as pessoas à sua volta. Então, de repente, você pode substituir esse hábito por outros hábitos, né? Por exemplo, toda vez que eu for tomar um café, eu vou, sei lá, mascar um chiclete. Toda vez que eu acordar de manhã, eu já vou vestir uma roupa da academia. E aí você já fica pronto para, por exemplo, fazer uma prática de um exercício físico, né? Então você pode criar bons hábitos e antes desses bons hábitos você coloca sempre algum gatilho que dispara aquela vontade, aquela necessidade. Porque cá entre nós, é difícil muitas vezes você ir para academia. Algumas pessoas, a maioria das pessoas não gostam. Não gosto de academia. Mas toda vez que vai, quando eu chego lá, começo a fazer, eu relaxo, eu gosto. Vem aquela adrenalina, né? Vem todo aquele prazer de estar malhando e depois vai embora mais feliz. O problema está em iniciar esse trajeto, ir até a academia, né? Então, a partir do momento que você entende essa filosofia, essa lógica do gatilho, isso vai te ajudar. E aí você pode também começar a prestar atenção em quais os momentos onde você mais fuma, né? E você vai trocar este hábito por outros hábitos ou eliminar o gatilho, né? Por exemplo, é tão difícil de parar de fumar.
Mas se você, toda vez que toma um café, tem vontade de fumar, por que você não começa eliminando o café, por exemplo, né? Ou substitui o café por uma outra coisa, uma fruta, de repente, né? Então, eliminando esse gatilho, fica talvez mais fácil de você eliminar a regra, né, a rotina, e aí você vai ter prazer em outras coisas, tá bom? E como é que foi para mim, afinal, né? Uma coisa também que ajuda muito você é o seu comprometimento com outras pessoas, né? Então, na nossa vida, a mudança, ela normalmente parte de 3 princípios. O primeiro é de uma forma consciente, né? Então, você acorda, você pensa e você leu livros, você conversou com pessoas e de repente você tem esse insight de, poxa, fumar não faz bem, eu vou simplesmente parar de fumar. Então é uma ação que você está tomando de uma forma consciente. Você está parando para pensar nos benefícios e malefícios que aquele cigarro está te causando, seja financeiro, seja de saúde, ou os dois somados, ou o incômodo que isso tem para as pessoas à sua volta. Por exemplo, você é uma mulher que quer engravidar e você sabe que isso faz mal para o seu filho, né? Então, de uma forma consciente, você vai avaliando todos os prós e contras e aí você toma uma decisão de, não quero mais fumar. Só que essa decisão consciente, estudos alegam que apenas 3% das nossas mudanças acabam ocorrendo de uma forma consciente. Então é muito pouco, né? Lógico, sempre vão ter as exceções, mas a pessoa parar para pensar de uma forma consciente e tomar essa decisão de parar é só 3%, tá bom? E onde está dividido esses outros 97%? Uma das metades, pode-se assim dizer, é a questão do ambiente. O ambiente. Então, se você passar a frequentar um ambiente, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na indústria de papel celulose. Passou do portão para dentro, proibido o cigarro. Então, aquele ambiente, ele é contra totalmente o cigarro. Para você fumar, você tem que passar da portaria para fora lá. Né? E na indústria, os locais são grandes, distâncias e por aí vai. Então, o próprio ambiente, ele trabalha a favor de você não querer ter esse hábito, porque esse hábito do fumar, ele vem com outras coisas, aí voltamos lá no gatilho. Acaba dando até um pouco de preguiça. Nossa, eu vou ter que andar toda essa distância, chegar lá na portaria, para daí acender o cigarro e logo já tenho que voltar para as atividades que eu tenho aqui. Então, o próprio ambiente, né, vai contribuindo para que não se fume, né? E aquelas pessoas que vão convivendo com você no âmbito empresarial, no âmbito pessoal, se ninguém fuma, você é o único que fuma, toda vez que você tiver que fumar, você tem que se isolar das pessoas, muitas crianças em volta, enfim. Então o ambiente pode causar essa transformação em você. Você vai começar a pensar e avaliar que, né, você é aquele peixinho fora da água e esse ambiente pode acabar transformando ou te dando vários insights que você vai querer ter alguma mudança. A outra metade, lá dos 97%, é para alguma coisa traumática, né? Algum evento, por exemplo, imagina que uma pessoa que fuma, ela sabe que aquilo faz mal para o pulmão, por exemplo, mas se alguma pessoa o levar a um hospital, onde ele vai se deparar com várias pessoas com problemas respiratórios, sofrendo, né, por conta do cigarro ter agravado a saúde, às vezes esse trauma, né, essa imagem, né, de alto impacto pode também causar essa vontade de mudança. Poxa, eu não quero estar ali, mas eu não quero, né, meu futuro da forma como eu estou vendo essa pessoa. De repente vê alguém com câncer e por aí vai. Por isso até que passou uma época, né, os cigarros, eles atrás sempre tinha uma foto e uma mensagem, né, mostrando, não só uma mensagem mostrando que aquilo faz mal à saúde, mas mostrando uma foto de como isso impacta as outras pessoas, né? Era uma forma de melhorar a conscientização, né, com imagem, né? Então, às vezes você tem que ver para crer, né? Algumas pessoas são assim. E isso ajuda muito também no processo, né? De repente você vai até o médico
e o médico vai lá e te dá uma triste notícia. Poxa, olha, se você não mudar os seus hábitos, você não vai ver seus filhos crescerem, né? Uma pessoa morre muito cedo e aí, poxa, ela tinha maus hábitos. Você vai, de repente, reavaliar sua vida se é aquilo que você quer para você, né? Então, esses eventos muito críticos, muito traumáticos, também causam uma mudança. Mas cá entre nós, o ideal não é você deixar chegar a esse ponto, porque muitas vezes pode ser tarde demais. Esse evento traumático pode ocorrer com você mesmo, né? Você ter um infarto, você ter um AVC, você ter um problema onde o parar de fumar já não é nenhuma opção, é uma obrigação, né? Se você continuar, infelizmente, não vai ter mais vida para salvar, né? Então, toma um pouco de cuidado com isso para não ser tarde demais. Eu sempre digo que nunca é tarde para começar, sempre é cedo para desistir, né? Porém, a gente sabe que o quanto antes, né, você ter melhores hábitos vai te ajudar em tudo, né? No seu lado pessoal, no seu lado da sua carreira e por aí vai. Então, conscientize-se disso. Mas vamos voltar lá atrás, então, como é que o Cleiton parou de fumar, né? Primeiro que eu diminuí a quantidade de cigarros, um pouco pelo incômodo que eu estava causando a outras pessoas. Mas, infelizmente, quando eu fumava, eu não percebia isso. Então, eu trabalhei numa indústria, como eu citei aqui, e teve uma época que eu até ia muito de carro, mas teve uma temporada lá que eu falei, né, eu quero ler mais livros, acho que eu vou de ônibus e aproveito, né, o trajeto para ir lendo alguns livros e tal. E nessa, teve algum dia lá que eu saía muito cedo, né, e eu acordei mais tarde. Então, né, escovei meu dente, me arrumei e saí correndo pro ponto. E eu tinha aquele gatilho do chegar até o ponto, ficava, fumava um cigarro até que o ônibus chegava, entrava no ônibus, chegava na empresa, como eu disse, não podia fumar lá dentro, então fumava lá fora no portão de entrada e depois ia para dentro da indústria. Porém, nesse dia que eu cheguei atrasado, eu não tive esse tempo de fumar, né? Eu cheguei, já fui entrando dentro do ônibus, procurei meu lugar, fui lá ler meu livro. Acontece que o ônibus vai coletando várias pessoas aí durante o trajeto, né? E uma pessoa tinha acabado de fumar e sentou atrás de mim. E olha só, hein? Naquela época, acho que o ar-condicionado não estava ligado, o vento batia, né? Levando o vento para trás. Mas olha só, mesmo isso, a pessoa sentada atrás, o vento indo para outro local, né? Não sendo eu ali na frente. Eu percebi um odor, né, do cigarro muito forte e aquilo me incomodou. Falei, nossa, então é essa sensação de quem não fuma quando está perto de alguém que fuma. Aquilo já me causou um impacto. Então, baseado nessa experiência, que no meu caso pode ser considerado traumática, né? Eu não gostei de ter vivido aquilo, eu não queria que outras pessoas vivessem o mesmo. Então eu já decidi, poxa, não vou mais fumar esse primeiro cigarro aqui da manhã. Então vou pegar o ônibus, vou chegar na empresa, afinal de contas sei lá, 30, 40 minutos depois, não é grande coisa assim. E aí chegando lá, me isolo, fumo meu cigarro, tá tudo certo, né? Então, olha só como essa questão tanto do ambiente, né, fechado, eu sentindo o cheiro, e essa questão traumática de eu estar vivendo, né, uma coisa ruim, não querer isso para ninguém, me fez tomar essa decisão. Mas ainda eu não tinha parado de fumar. Até que, fazendo aqueles exames periódicos, o médico, a enfermeira, na verdade, ela foi lá ferir minha pressão e me falou, olha, a sua pressão está levemente elevada, né? Então, volte aqui num outro horário, né? Às vezes é só uma questão de momento, estresse, aquela coisa toda. E aí eu fui lá mais umas 2 vezes, em horários diferentes, né, períodos diferentes, assim, para ver se não tinha relação com o estresse realmente, e estava dando sempre alta. Na época, eu deveria de estar ali com meus 34 anos, né? Então eu fiquei preocupado, ela me orientou a buscar um cardiologista, fui lá, marquei a consulta e antes da consulta fui fazendo várias pesquisas, né? O que pode causar, enfim.
E aí a gente sabe, né? O cigarro ele faz muito mal, pode dar câncer, hipertensão, pode dar AVC e só coisa ruim, né? Aí fui lá fazer o exame e ele me passou uma bateria de exames, esteira, eco, eletro e o mapa. Né? O mapa é aquele aparelhinho que você utiliza e ele vai aferindo a sua pressão de tempos em tempos, várias vezes durante o dia, inclusive durante a noite, para realmente tirar esses picos de estresse e por aí vai. Bom, resultado. Eu realmente estava com a pressão elevada, 34 anos, e o médico falou que eu precisaria tomar remédio para o resto da vida. Aí veio aquele evento traumático. Eu não gosto de remédio, eu só tomo em últimos casos mesmo, então isso vai contra um princípio muito forte meu, né? Eu tento controlar através da saúde, da alimentação, sempre foi o meu foco. E com 34 anos, você não imagina, né, que vai precisar tomar remédio pro resto da vida. Aquilo foi muito forte para mim. Então, a maior parte da minha vida, né, na teoria, eu vou passar medicado. Eu falei, não, tem que resolver isso, né? E aí ele foi conversando sobre os hábitos e tal, falei que era fumante. Ali eu tomei a decisão, falei, não. Cheguei em casa, fumei meu último cigarro e falei, agora nunca mais eu vou fumar, esse aqui foi despedida. E da noite para o dia, simplesmente eu cortei. Por quê? Baseado lá naquela questão de um evento crítico e traumático que me fez repensar e tirar isso da minha vida, né? Então, pessoal, entendendo como o cérebro funciona, isso pode te ajudar a ter o mesmo resultado do que eu. Você pode ir diminuindo ao longo da vida, dos dias, né, dos meses, né, através dessas mudanças de hábitos, trocando um hábito ruim por um outro hábito mais saudável, tirando os gatilhos da frente, né? Porque senão, né, o nosso cérebro lá, ele tá muito fortalecido, né? Acendeu aquele gatilho lá, vou querer aquela rotina para ter aquele prazer. Então, vamos tirar esse gatilho da frente, vamos substituir, de repente, aquele gatilho para coisa ruim, colocar um gatilho, o mesmo gatilho, porém, para uma ação boa, e vai substituindo isso, né? Aí existem algumas variações, né? Pessoas falam que alguns hábitos eles precisam ser repetidos por 7 dias, por 30 dias, e cada pessoa é diferente, cada hábito é diferente. Na média, pessoal, o ideal é você praticar isso por pelo menos 66 dias. Uma média, tá bom? Então, né, tome muito cuidado com isso, avalie o seu dia a dia e tente trocar esse hábito ruim por algo melhor e mais saudável. Espero que tenha gostado da dica. Essa é só uma dica mesmo do que eu vivi e queria compartilhar com vocês. Mas o nosso conteúdo aqui é muito focado em vendas, produtividade, gestão do tempo, coisas importantes para que você consiga prosperar cada vez mais. E cá entre nós, o cigarro me atrapalhou muito nas minhas atividades profissionais. Querendo ou não, era uma perda de tempo. Às vezes a gente se engana. Ah, mas eu já fechei muito negócios fumando, né, na rodinha lá do cigarro. Gente, você fecharia os mesmos negócios fazendo uma rodinha com essas mesmas pessoas, mas almoçando, tomando um café, né? Não precisa ser na rodinha do cigarro. Foi só uma coincidência, mas não é uma regra. Esquece isso. Lembra que eu falei que nosso cérebro é muito bom para criar regras? Como você estava sempre nas rodinhas do cigarro, alguma coisa de bom pode ter acontecido? Pode. Mas essa não é a regra correta, essa é a regra ruim, tá? Os negócios teriam acontecido em outros lugares. Então não caia nessa, não se engane. O cigarro ele mais atrapalha na produtividade, ainda mais nos dias de hoje, que realmente você tem que se isolar para poder fumar o seu cigarrinho, né? Então ele atrapalha no dia a dia, atrapalha de estar com a sua família, porque às vezes você não quer fumar perto de uma criança, né? Então nem, né, até para estar com a sua família acaba te atrapalhando. E o custo que tem para adquirir, né, o cigarro também não é dos mais baratos, né? Até porque os impostos são mais elevados por ser um produto, né, que denigra a saúde. Então, gente, não tem nada que motive a você continuar fumando. É só você querer mudar, se permitir mudar
entender como funciona aí essa questão do gatilho, rotina e recompensa e trabalhe aí para que você mude a história da sua vida. Combinado? Um abraço e até a próxima.